Ciclo de potência a gás diesel. O objetivo dessa aula é apresentar então o ciclo diesel ideal para motores de combustão interna. E ao final dessa aula você tem que ser capaz de identificar o ciclo diesel, diferenciar ele do ciclo Otto, fazer os diagramas pressão, volume, temperatura e entropia e fazer o balanço de energia em cada etapa do processo para calcular os trabalhos, calores e rendimento do ciclo. Então o motor a diesel foi proposto pelo Rudolf Diesel, lá por volta de 1890. Ele propôs o projeto para a MAN. A MAN inicialmente recusou, mas depois ela deu prosseguimento na pesquisa. Foram alguns anos de pesquisa e desenvolvimento. Em 1895 eles conseguiram desenvolver um motor que mostrou a eficiência de 16%, 10 HPs. Depois eles aprimoraram, chegaram a 20 HPs, 26%. E dominaram o mercado de motores grandes, grande portes, marítimos, locomotivas, caminhões, ônibus. Eles foi bastante utilizado o motor. Aqui é uma figura do diesel no desenvolvimento do motor. Ele criou uma fábrica de motores, depois faliu, morreu em circunstâncias estranhas, afogado, sumiu num navio. Algumas referências bibliográficas. Da mesma forma que no Otto, o Stone e o Ball têm um livro de fundamentos automotivos que trata de vários componentes automotivos. O do Willard fala só de motores a combustão interna. O do Stone também tem um só de motores a combustão interna. O do Mano também tem sobre motores alternativos. A Bosch tem um handbook sobre vários sistemas, inclusive a parte de motores. Isso aqui eu coloquei para efeitos históricos, interessante, um livro de 1919, ele já trata também dos motores a diesel, ciclo diesel, fala todo do sistema de projeto, questão das taxas de compressão, trabalho, calor, etc. Então é interessante no aspecto histórico. O próprio diesel tem um livro, uma leitura de 1897, aqui desenhos do livro dele. A patente do diesel de 1898 que ele submeteu nos Estados Unidos. Então tem todos os desenhos esquemáticos, os diagramas, etc. Alguns parâmetros importantes. Da mesma forma que no ciclo Otto, a gente tem alguns parâmetros que a gente tem que entender. O que? Eu tenho o cilindro pistão, o pistão faz um movimento alternativo. Do máximo para baixo aqui é o máximo volume que eu tenho na câmara de combustão, é o ponto morto inferior, o bottom dead center. Quando ele está lá na parte superior, o máximo que ele chega na parte de cima, que vai ter o menor volume na câmara de combustão, ele está no top dead center, ponto morto superior. Esse volume, quando ele está no ponto morto superior, é o volume residual. Quando ele está no ponto morto inferior, é o volume total. Essa diferença entre o volume residual e o total me dá o volume deslocado. E a taxa de compressão, da mesma forma que no ciclo Otto, a taxa de compressão é justamente a razão entre o volume total e o volume residual. É diferente do ciclo Brayton, que a taxa de compressão é a razão entre as pressões, quanto o meu compressor aumenta a pressão. Então, ciclo Otto e ciclo diesel, quando eu falo em razão de compressão, eu estou falando na razão entre volumes, volume total e volume residual. A taxa de compressão nos ciclos diesel é bem maior do que nos ciclos a gasolina, no ciclo Otto, né, por ignição com uma vela. No ciclo Otto, na casa de 8 a 12. No ciclo diesel, de 12 a 24. 12 é um valor pequeno, 24 um valor razoável para situações, aplicações normais, mas chega a motores maiores até mais do que isso. Taxas de compressões até maiores. Então aqui uma gravura para mostrando aqui a cabeça do cilindro e o volume residual, a câmara de combustão. Uma gravura do motor mais antigo. Aqui também eu percebo que quando ele estiver no ponto morto superior, eu vou ter aqui um volume residual devido a a cabeça do pistão com esse formato. Os primeiros motores, eles funcionavam com uma pré-câmara, né? A combustão não ocorria aqui dentro da cilindro, mas uma câmara anterior em que vai ser feita a injeção. E o ar, quando ele vem comprimido aqui, feita a injeção do combustível, ele é comprimido nessa parte e vai para a câmara de combustão propriamente dita. Aqui é uma do Ricardo Sewell Chamber, que é Comet Chamber, que eles chamam. Foi uma patente de 1931 que permitiu, gera uma turbulência aqui, uma mistura mais eficiente do combustível com o ar e uma explosão melhor, permitiu o desenvolvimento de motores de altas velocidades. Essa câmara foi usada até meados da década de 80, 1980. Hoje em dia os motores diesel têm tendido a ser com
com a injeção direto na câmara de combustão, né, que eles chamam do common rail, e faz altamente pressurizado e faz a injeção aqui na câmara de combustão. Mas ainda tem muitos motores com essa pré-câmara de combustão, vários tipos de formatos. Isso aqui é fonte de intenso estudo para você conseguir fazer a melhor mistura ar-combustível e fazer uma explosão mais uniforme. Da mesma forma que no Otto, o procedimento aqui, as etapas são semelhantes. Eu tenho a entrada de ar, em que eu tenho a válvula de admissão aberta. Eu vou fazer o movimento do pistão do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Então esse movimento aqui, dessa expansão, causa uma queda na pressão na câmara de combustão, permitindo que a pressão atmosférica empurre o ar para dentro, isso nos motores aspirados. Então eu faço essa admissão, depois eu faço a etapa de compressão, em que é o movimento do ponto morto inferior para o ponto morto superior. Faço a explosão, no caso que a explosão vai ser espontânea, ela não ocorre de forma tão instantânea como no Otto, que eu tenho uma vela fazendo a ignição. Então existe um movimento do pistão entre o ponto morto superior, o início da explosão até o término da explosão. Ele vai fazer o ciclo de potência e depois vai fazer a exaustão. Então são 4 movimentos do pistão para um ciclo de potência, por isso motor 4 tempos. O motor normal, então, aqui, ó, de ciclos de forma geral, né, de tanto Otto quanto diesel, eu vou ter admissão, compressão, expansão e exaustão. Se a gente pensar em termos de diagrama pressão-volume, o que acontece? Eu vou começar lá do ponto morto inferior, em que eu tenho o maior volume na câmara de combustão, e vou até o meu ponto morto superior, em que eu tenho um menor volume. Então quando eu começo aqui, eu vou fazer a admissão. Se eu faço uma admissão aspirada, minha pressão vai estar menor que a pressão atmosférica, permitindo que o ar empurre a pressão atmosférica empurre o ar para dentro da câmara de combustão. Daí eu começo o processo de compressão. Vou fazer a compressão, e nesse caso aqui a compressão do diesel é bem maior do que a do Otto. A explosão vai ocorrer de forma espontânea, de forma que vai haver um movimento aqui do pistão enquanto eu tiver a adição de calor, e depois eu começo a expansão. Aí faço a expansão, abro a válvula de exaustão e vou terminar de fazer a exaustão e completar o ciclo. Então aqui eu tenho a admissão, aqui eu tenho a compressão, aqui eu tenho a adição de calor, vou colocar aqui, adição de calor. Aqui eu tenho a potência. E aqui eu tenho a exaustão. Certo? Nesse sentido aqui. Essa área toda aqui, trabalho, diagrama, pressão, volume, me dá o trabalho, né? O trabalho útil. Aqui eu vou fazer uma linha aqui da pressão atmosférica. Certo? Isso para o motor aspirado, porque se eu tiver um motor sobrealimentado, turbo compressor ou supercharger, toda essa linha de pressão vai estar acima da pressão atmosférica, porque aí eu estou induzindo uma pressão positiva, empurrando o ar para dentro da câmara de combustão. E é o que é normal nos ciclos diesel fazer a sobrealimentação. Turbo, principalmente turbo, né? Grande parte dos motores diesel são turbinados, então essa admissão é feita numa pressão maior do que a atmosférica. Então aqui eu peguei alguns gráficos de alguns livros. Na verdade não tem muitos do ciclo diesel se você pesquisar nos livros. Esse aqui é o do ciclo Otto, certo? Tem admissão, compressão, adição de calor, expansão e exaustão. E o do ciclo diesel, o que a gente observa? Observa que na parte de admissão de calor, ela ocorre de uma forma não a volume constante, certo? E sim a pressão aproximadamente constante. O meu pistão movimenta um pouco do ponto morto superior até um determinado ponto, e essa razão aqui, entre esses dois volumes aqui, entre esse volume do ponto morto superior, em que inicia a adição de calor, e até onde ele termina a adição de calor, a gente vai chamar de compression ratio. Vou chamar de RC, compression ratio, que vai ser a razão entre esse volume aqui e o volume, uma razão entre volumes. A gente vai ver mais para frente, que eu não vou pôr ele agora aqui, mas é uma razão entre esses dois volumes aqui. E eu também tenho, não posso esquecer, da taxa de compressão R, que é o volume total pelo volume residual, certo? Então aqui a gente aparece um parâmetro importante, que é essa taxa de compressão, compression ratio, que é essa razão entre o volume em que termina a adição de calor e inicia a adição de calor. De forma semelhante ao Otto, eu posso
transformar toda essa minha área do gráfico aqui numa área média, numa pressão efetiva média e um volume deslocado, de forma que se eu multiplico essa pressão efetiva média pelo volume deslocado, eu tenho essa área me dá o trabalho líquido. Então a gente vê que uma parte é um trabalho positivo, outra parte é um trabalho negativo. Essa somatória dessa área toda aqui vai me dar o trabalho útil, o trabalho líquido. Eu posso converter isso numa pressão efetiva média e um volume deslocado. Então, se eu tenho a pressão efetiva média e sei o volume deslocado, e o volume deslocado vem de características físicas, né, de propriedades físicas do meu motor, eu consigo calcular o trabalho útil de uma forma bastante simples. Então, a gente tem que fazer algumas considerações para o ciclo diesel ideal. Da mesma forma que no ciclo Brayton e no Otto, a gente faz uma análise a ar padrão. O que a gente considera? Uma quantidade fixa de ar no interior do pistão cilindro. Ou seja, eu não tenho nem admissão e nem exaustão do ar. Eu não tenho admissão de ar, nem o processo de exaustão. Exaustão eu não tenho, certo? Mas eu vou deixar a figura aqui porque a gente vai substituir isso por uma rejeição de calor. Então eu começo no processo de compressão. Eu não tenho processo de admissão nem exaustão. Vai ser sempre ar, ou seja, ele não é convertido em produtos de combustão. Então aqui na combustão, ela é substituída por uma adição de calor de uma fonte externa. Eu vou fazer uma adição de calor, que eu vou chamar de calor da fonte quente, uma adição de calor de uma fonte externa, e não tem produtos de combustão. Então vai ser sempre ar. Se é sempre ar, sempre gás ideal, eu vou poder usar as equações de gases ideais, pressão, volume igual a R vezes temperatura e as suas variantes. Processo de combustão, como eu falei, substituído por uma transferência de calor de uma fonte externa. A pressão constante, e aqui é importante salientar que é a grande diferença do ciclo Otto para o ciclo diesel, é justamente isso, a adição de calor no ciclo Otto a volume constante, no ciclo diesel a pressão constante. Processos internamente reversíveis, onde é internamente reversível o trabalho do compressor e o trabalho do compressor, da compressão, né? E o trabalho de expansão. Então, o trabalho de compressão e expansão internamente reversíveis. Eu posso falar que a variação da entropia é zero. Então, aqui eu vou poder usar as equações isoentrópicas. E, além disso, a análise a ar frio considera calores específicos constantes e avaliados a temperatura ambiente. Então, o CP e o CV, ele varia com a temperatura, né? A gente avalia aqui a 298, 300 Kelvin, 1005 e 1,005 kJ por kg Kelvin e o CV 0,718 kJ por kg Kelvin. São os valores que a gente vai utilizar nas contas para o ar. Então, simplificando o ciclo real para o ciclo teórico, aqui o ciclo Otto, a gente tinha lá a compressão, adição de calor a volume constante, expansão, rejeição de calor, diagrama pressão, temperatura, entropia, e vamos fazer o mesmo aqui para o ciclo diesel. Então eu tenho aqui diagrama pressão, volume e temperatura, entropia. Vamos fazer os dois aqui para o ciclo diesel, pressão, volume, temperatura, entropia. Então eu também começo no processo de compressão, vou chamar de ponto 1, só que aqui eu vou fazer uma compressão bem maior do que no ciclo Otto. Então eu faço uma compressão. Esse é o processo de compressão. Então eu vou ter aqui o trabalho do compressor, certo? Do compressor, não, o trabalho de compressão. Estou com o compressor aí na cabeça. Então eu vou começar aqui do ponto 1. Faço uma compressão. Se é uma compressão, a gente viu a diabática reversível, isoentrópica. Então é um processo isoentrópico, trabalho de compressão. Eu vou fazer a adição de calor, e agora aqui a adição de calor é a pressão constante, ao contrário do ciclo Otto, que era a pressão, a volume constante. Então eu faço uma adição de calor à pressão constante. Uma adição de calor aqui, vou fazer reto aqui. O comportamento da curva vai depender das características do problema. Vou fazer a rejeição de calor. E aí aqui, processo de expansão. A expansão adiabática. Processo de expansão, que é a parte em que tem o trabalho líquido, né, o trabalho que é fornecido para a minha máquina. Trabalho de expansão, vou colocar aqui. Aqui eu tenho a adição de calor. Vou pôr aqui o calor da fonte quente. Então eu faço aqui, essa expansão é uma expansão adiabática, reversível, portanto isoentrópica, de 3 a 4. Então aqui 3 a 4, e vou terminar o meu ciclo, vou fechar ele aqui, fazendo a rejeição de calor. A rejeição de calor aqui de 4
vou marcar o ponto 4 aqui, ao ponto 1, rejeição de calor, a volume constante. Então a rejeição de calor é igual no ciclo Otto, rejeição de calor, vou pôr o calor da fonte fria, é igual no ciclo Otto a volume constante. A diferença aqui então está nessa região aqui, ó, da adição de calor de 2 para 3. No ciclo Otto a volume constante, no ciclo diesel a pressão constante. O diagrama temperatura-entropia é parecido, então aqui é o sentido do meu ciclo, o sentido do meu ciclo. Então nós vemos aqui, então aqui é o princípio de funcionamento de qualquer máquina térmica, né? Calor adicionado de uma fonte quente, trabalho, rejeição de calor para uma fonte fria. Peguei aqui, obviamente, algumas figuras de alguns livros, né? Porque eu fiz um desenho aqui esquemático, mas vamos ver como é que os livros representam isso. O Purdue aqui, ó, bem parecido, a pressão-volume, né? Pressão-volume. Faço aqui a compressão, adição de calor à pressão constante, rejeição, expansão, que é o trabalho, e rejeição de calor. Então aqui, ó, eu peguei aqui do Stone, do ciclo Otto e do ciclo diesel para poder comparar, diagrama pressão-volume. Então a gente vê aqui, ó, compressão, adição de calor, expansão, rejeição de calor. Esse volume aqui, ó, V3 sobre V2, vai ser o compression ratio que eu falei lá atrás, V3 sobre V2. E a razão de compressão é o próprio V1 sobre V2. Aqui o compression ratio é um valor positivo também, né? E a razão de compressão, que é o R, também vai ser o volume 1 sobre o volume 2. É a razão de compressão. Volume total pelo volume residual. Só que aqui surge esse fator aqui, que é essa razão entre esses dois volumes aqui. Importante. Então, por Krabeck, aqui também, o diagrama do Otto e do diesel, pressão, volume, temperatura, entropia. Aqui ele mostra o processo de admissão e exaustão, compressão, adição de calor, expansão, rejeição de calor a volume constante. Diagrama temperatura e entropia. Então a gente vê aqui que todos representam de forma semelhante. O do Mano aqui também, mesma coisa, Otto e diesel. Bom, é importante saber essa diferença. Você tem que bater o olho e saber. Isso aqui é Otto, adição de calor a volume constante. Isso aqui é adição de calor a pressão constante, é o diesel, teórico ideal, certo? Mesma forma aqui do Gupta. Então aqui a gente tem o do Otto e do diesel. Temperatura e entropia, como eu falei, são parecidos. Isoentrópico de 1 a 2, isoentrópico de 3 a 4, que é o que? Processo de compressão e expansão. E só muda aqui na parte de adição de calor. Então aqui a gente tem vários diagramas de vários livros para ter uma ideia de como é que eles representam isso. E os processos? A gente precisa então saber calcular os processos. Eu vou usar a primeira lei, certo? A primeira lei me fala que a variação de energia é igual à quantidade de calor mais uma quantidade de trabalho. Lembrando que eu ponho aqui mais, é uma adição de calor da vizinhança no sistema, aumenta a energia do meu sistema, e um trabalho realizado da vizinhança no sistema aumenta a energia do sistema. Um calor rejeitado do meu sistema para a vizinhança diminui a energia do meu sistema, e um trabalho realizado pelo meu sistema na vizinhança diminui a energia do meu sistema. Quando eu escrevo isso, meu trabalho de compressão barra expansão é dado por menos P vezes a variação de volume. Eu estou escrevendo aqui de forma extensiva, deixa eu escrever um pouco mais bonitinha, essa letra aqui ficou muito feia. Trabalho, escrever minúsculo, né? Eu estou escrevendo de forma intensiva, trabalho de compressão barra expansão vai ser igual a menos P vezes a variação de volume. Se tiver em dúvida disso, tem uma aula gravada sobre a primeira lei e eu trato bem a fundo essa questão dos sinais. Então, primeira lei, etapa 1 a 2. Compressão adiabática reversível. Bom, primeiro, é um sistema fechado. A gente não está considerando admissão, nem entrada, nem saída de ar, certo? É um sistema fechado. Portanto, quais são os termos de energia aqui? O termo de energia vai ser energia... Se é um sistema fechado, vai ser energia interna, certo? Eu vou desprezar os termos de energia cinética e potencial. Então, eu vou ter que a variação da energia interna vai ser igual ao calor mais o trabalho. Só que é uma compressão adiabática, certo? Então o calor é zero. Logo, o trabalho de 1 a 2 vai ser igual à variação da energia interna, que para gases ideais é calculado por CV vezes a temperatura 2 menos a temperatura 1. De 2 a 3, aqui é uma parte importante aqui. De 2 a 3, o que acontece? Bom, eu vou falar que eu tenho a variação da energia, certo? É igual a uma quantidade de calor mais o trabalho. Estou desprezando o termo de energia cinética e potencial e variação de energia porque é um sistema
fechado, certo? É um sistema fechado, não é um sistema aberto. Então é variação de energia interna. Agora, o trabalho, eu tenho um trabalho de expansão aqui, não tenho? Meu pistão está movimentando aqui do ponto morto superior até um determinado ponto aqui. Ele está tendo um deslocamento aqui, ó, uma variação de volume à pressão constante. Logo, eu tenho uma variação de energia, vai ser igual a uma quantidade de calor, menos um trabalho, ou mais, né, o trabalho, só que o trabalho de compressão e expansão é menos P dV. O que me dá a quantidade de calor adicionado é igual a dU mais P dV, certo? Então a quantidade de calor adicionado, vou escrever intensiva aqui, quantidade de calor adicionado de 2 a 3 é, o que é dU mais P dV? Bom, se a gente lembrar da definição de entalpia, entalpia é definido como U mais pressão vezes volume. Então aqui eu posso escrever, se a pressão é constante, eu posso colocar ela aqui para dentro da derivada, não tem problema, certo? É uma constante. Eu posso escrever esse dU mais PdV como dH. Então, o calor adicionado vai ser a variação da entalpia, que no caso, para gases ideais, é Cp vezes a temperatura 3 menos a temperatura 2. Aqui é fácil a gente entender. O que está acontecendo? Eu estou adicionando calor, certo? Quanto que vai ser a quantidade de calor que eu tenho que adicionar? Vai ser a variação da energia interna mais um trabalho. Eu estou realizando um trabalho? Estou realizando um trabalho. Então a quantidade de calor total que tem que ser adicionada é essa quantidade de energia interna mais esse trabalho que está sendo realizado. Agora, eu não posso esquecer de, na hora de calcular minha coluna de calor e trabalho, computar esse trabalho que está sendo realizado lá na coluna de trabalhos. A gente vai ver isso lá na frente. De 3 para 4 é uma expansão, é a parte de trabalho útil, né? É um sistema fechado, portanto é variação da energia igual calor mais trabalho. É uma expansão adiabática reversível, portanto o calor é zero, de forma que me dá o trabalho de 3 a 4 vai ser a própria variação da energia, que é igual a CV T4 menos T3. E para finalizar, rejeição de calor a volume constante. Eu tenho então sistema fechado, variação da energia é igual a calor mais trabalho. É volume constante, portanto eu não tenho trabalho. De forma que a quantidade de calor rejeitado de 4 para 1 vai ser igual à própria variação da energia interna, que vai ser CV T1 menos T4. Então aqui eu tenho todos os calores calculados e não posso esquecer também calores e trabalhos, na verdade, né? Só não posso esquecer de lembrar desse calor aqui, ó, desse trabalho, né? Lá na parte do trabalho, da coluna de trabalho, na hora que eu for computar todos os calores e trabalhos. Certo? Então, como é que eu vou calcular os estados? Os estados, eu vou usar... Geralmente a gente conhece a pressão de admissão inicial e a taxa de compressão e a temperatura inicial. Geralmente são parâmetros conhecidos, de forma que eu posso usar a equação dos gases ideais e determinar as propriedades iniciais. Eu também vou ter a taxa de compressão, a razão de compressão, que é o volume 1 sobre o volume 2, é sempre um valor positivo. Então, se eu conheço as propriedades iniciais, eu consigo calcular o volume 2. E usando as equações isoentrópicas, de ponto 1 ao 2 é um processo isoentrópico, olhando pelo diagrama temperatura-entropia, por isso é importante sempre fazer o diagrama pressão-volume e temperatura-entropia. De 2 a 1 a 2, um processo isoentrópico, eu posso usar as equações isoentrópicas, então aí eu posso manipular isso aqui de forma a obter as propriedades restantes. A razão de compression ratio, essa razão entre o volume 3 e o volume 2, de alguma forma eu vou ter que ter condições de determinar isso, ou pelas propriedades geométricas do motor, alguma forma eu vou ter que ter para ter essa informação. De forma que eu posso calcular, se eu tenho as propriedades 1 e a propriedade 2, eu consigo calcular a propriedade do volume no ponto 3. A pressão 3 é igual à pressão 2, é um processo a pressão constante. Eu posso usar a equação dos gases ideais no ponto, e também posso usar a equação dos gases ideais entre pontos diferentes. Como assim? Ora, se eu lembrar que pressão, volume é igual a R vezes a temperatura, eu tenho que R, que é uma constante, é igual a pressão, volume sobre temperatura. Isso aqui tem que ser válido para qualquer ponto do meu ciclo. Então, se eu posso igualar, por exemplo, ponto 3 com ponto 2. Pressão, volume 3 sobre temperatura 3, P2, V2 sobre T2. Só que P3 igual a P2, certo? Então fica V3 T3 sobre V2 T2.
Posso fazer isso também entre outros pontos também. Tenho liberdade de fazer entre qualquer ponto aqui, tem que dar o R. E do ponto 4 para o ponto 3 é o processo de trabalho, né, útil. É um processo isoentrópico, então eu posso usar as equações isoentrópicas e manipular ela da forma mais conveniente. E como eu falei, eu também posso usar a equação dos gases ideais, deixando em função do R, que é uma constante, PV sobre T é uma constante. Então pressão, volume, temperatura no ponto é uma constante, vai ser igual essa mesma conta nos outros pontos. V1 e V4, nesse caso aqui, são iguais, certo? V1 é igual ao volume 4, é uma rejeição de calor a volume constante. Aqui eu tenho a rejeição de calor, calor para a fonte fria, e aqui eu tenho a adição de calor, calor da fonte quente. Aqui eu tenho o trabalho de compressão, e aqui eu tenho o trabalho de expansão. Desculpa. Então, uma vez que eu calculei todas as propriedades no ponto, eu faço a tabela dos meus estados e posso verificar na coluna do R se esse valor aqui, pressão, volume sobre temperatura, bate com o valor do R. Quanto que é o R? O R a gente mostrou lá, 287 joules por quilograma Kelvin ou 0,287 kJ por quilograma Kelvin. Então, se eu verifico aqui na coluna do R para cada um dos meus estados, ver se minhas contas estão batendo. Rendimento. Bom, o rendimento, como qualquer máquina térmica, vai ser 1 menos o calor da fonte fria pelo calor da fonte quente. De onde que veio isso? Bom, na verdade, de forma mais geral, é o trabalho líquido sobre o calor da fonte quente. Só que o trabalho líquido é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria pelo calor da fonte quente, o que me dá 1 menos o calor da fonte fria pelo calor da fonte quente. Agora, eu quero escrever isso em função das razões de compressão e de expansão. Eu posso falar o quê? Que 1 menos calor da fonte fria é o calor rejeitado, não é? Agora, esse valor, eu já estou levando um sinal aqui, ó, nesse negativo aqui, eu já estou considerando que isso aqui é um calor rejeitado. Portanto, se eu calcular aqui CV T1 menos T4, é um valor negativo, que é o que eu já estou colocando o sinal aqui. Então vai ficar CV, a temperatura inicial menos final, porque eu quero aqui, o valor negativo já está aqui de fora aqui. T4 menos T1. T4 menos T1. Dividido por calor da fonte quente. O calor da fonte quente é um processo a pressão constante. Vai ser o CP, a entalpia do ponto 3 menos a entalpia do ponto 2. Diferente aqui, que aqui é variação de energia interna. Então é o CP T3 menos T2. Aqui é um calor positivo. CP vezes T3 menos T2. Isso aqui me dá o quê? 1 menos CP sobre CV é o K, certo? 1 sobre K. Isso aqui é o inverso do K. Vou colocar o T1 em evidência. T1 vezes T4 sobre T1 menos 1. Dividido por, vou colocar o T2 em evidência de forma semelhante ao que eu fiz no ciclo Otto. T3 sobre T2 menos 1. Bom, e agora? Agora eu tenho que, se eu usar as equações isentrópicas do ponto 2 para o ponto 1, T2 sobre T1 é igual a V2 sobre V1 elevado a 1 menos K, lá das equações isoentrópicas, certo? Isso aqui eu posso inverter, falar que T2 sobre T1 é igual a V1 sobre V2 elevado a K menos 1. Estou invertendo aqui, estou invertendo o sinal aqui. V1 sobre V2 é o que? É o próprio R, não é? É a própria razão de compressão, R elevado a K menos 1. Logo, T1 sobre T2, que é o inverso disso aqui, T1 sobre T2 é igual a 1 sobre R elevado a K menos 1. Então aqui eu tenho a primeira parte aqui, vou deixar ela guardadinha aqui, essa parte aqui. Agora eu preciso ver T4 sobre T1 e T3 sobre T2. Vou fazer T3 sobre T2 primeiro. T3 sobre T2. T3 sobre T2. O que eu posso falar? Usando a equação dos gases ideais, T3 é igual a P3 V3, certo? Olha aqui, equação dos gases ideais. PV é igual a RT. Na verdade tem um R aqui, né? T3 P3V3 sobre R, dividido por P2 V2 sobre R. Então o R vai cortar aqui, certo? P3V3 sobre R, dividido por P2 V2 sobre R, vai cortar,
Só que P3 a P2, olha aqui, é um processo a pressão constante. P3 é igual a P2. Então, P3 é igual a P2, isso aqui corta. Eu tenho que T3 sobre T2 é igual V3 sobre V2, que é o que? É o meu RC, meu compression ratio, a razão de compressão, a taxa em que tem um deslocamento, né, do pistão na adição de calor. Então eu tenho aqui T3 sobre T2 é o próprio RC. Vou deixar ele guardadinho aqui também. E agora eu só preciso do T4 sobre T1. T4 sobre T1 vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu vou descer um pouquinho que a gente vai precisar de um pouco de espaço aqui. Mas eu vou fazer rapidamente aqui. T4 sobre T3, eu vou usar a equação isoentrópica, não é? É igual a V4 sobre V3 elevado a 1 menos K. Que é igual a V3 sobre V4 elevado a K menos 1. Bom, se eu fizer isso aqui, o que eu vou fazer aqui? Ó? V3 sobre V2 vezes V2 sobre V4. Mudou alguma coisa? V2 com V2 corta, não mudei nada, mudei? Não mudei nada, vou deixar assim. Por que eu vou deixar assim? O que é V3 sobre V2? É o próprio RC, não é? É o RC vezes V2 sobre... E o que é o V4? O V4 é igual a quem? V4 é igual a V1, não é? Então V4 é igual a V1. Então vou escrever aqui V2 sobre V1. Certo? O que é o V2 sobre V1? V2 sobre V1. V1 sobre V2 é o R, não é? V2 sobre V1 é a própria razão de compressão. Taxa de compressão. Então isso aqui é 1 sobre R. Certo? Então isso aqui vai ser RC vezes 1 sobre R. Isso aqui é o inverso da razão de compressão. Então, isso aqui, não posso esquecer o K-1 aqui, né? O K-1 está elevando aqui todo mundo, né? Então, vou deixar isso aqui guardado aqui. Então, meu T4 é igual ao T3 vezes RC sobre R elevado a K-1. E o T2 sobre T1? T2 sobre T1, a gente viu aqui, ó. T2 sobre T1 é o próprio, o que? R elevado a K menos 1. Aqui, ó. T2 é igual a R elevado a K menos 1 vezes T1, certo? Já posso deixar isolado aqui, vou isolar o meu T2 aqui. Meu T2 é o T1 vezes R elevado a K menos 1. É o que eu tenho aqui, ó, nessa parte aqui. T2 sobre T1. E o T3 sobre T2? A gente viu que é o próprio RC, não é? T3 sobre T2, T3 é igual sobre T2 é igual o próprio RC. Tá aqui. Ó, T3 sobre T2 é igual ao próprio RC. Só que o que é o T2? O T2 eu acabei de mostrar aqui, que é o T1, não é? Vezes isso aqui. Então, eu tenho aqui T3 sobre T1 R elevado a K menos 1 vezes é igual ao RC, certo? Já podia ter isolado aqui o T3. Vou isolar o T3 aqui. É o T1 R elevado a K menos 1 vezes RC. Ora, o que eu tenho aqui então? T4. Daqui eu não tenho T4 aqui. Disso aqui, ó, mais isso aqui. Então, eu vou pôr aqui assim, ó. Isso aqui tudo vai me dar o quê? Essa parte aqui, ó. T4 é igual ao quê? É igual ao T3 vezes... T4 sobre T3 é isso aqui, não é? Então T4 é T3 vezes isso aqui. Só que T3 é o quê? T1 R elevado a K menos 1 vezes RC vezes... Vou deixar elevado aqui, ó. RC elevado a K menos 1 dividido por R elevado a K menos 1. Ora, R elevado a K menos 1 com R elevado a K menos 1 vai cortar. T4 é igual a T1 vezes RC vezes RC elevado a K vezes RC dividido por... Isso aqui, na verdade, é RC elevado a K dividido por RC, certo? Então, isso aqui vai ficar RC elevado a K. Ou seja, T4 sobre T1 é igual a RC elevado a K. Então, agora eu tenho todas as partes, né? Todas as partes lá da minha equação aqui, ó. T4 sobre T1, T1 sobre T2 e T3 sobre T2. T1 sobre T2, 1 sobre R elevado a K menos 1. T4 sobre T1 eu acabei de obter aqui. T4 sobre T1 RC elevado a K.
E T3 sobre T2 é igual ao próprio RC, de forma que, juntando isso tudo, eu tenho que o rendimento vai ser igual a 1 menos 1 sobre K vezes 1 sobre R elevado a K menos 1 vezes RC elevado a K menos 1 sobre RC menos 1. É só pegar todos esses valores que eu acabei de obter aqui, ó. Todos esses valores aqui, juntar eles aqui na equação isentrópica, substituindo T1 sobre T2, T4 sobre T1, T3 sobre T2, eu tenho a equação do rendimento em função das razões de compressão e do compression ratio, certo? E do K. Tem gente que coloca esse K, alguns livros colocam um K aqui para dentro aqui, tanto faz, né? 1 sobre K aqui, multiplicando. Então é isso aí. A pressão efetiva média, como a gente já viu, também no ciclo Otto não muda nada, vai ser a pressão efetiva média, que é o MEP. MEP é uma pressão média que é medida pelo trabalho líquido pelo volume deslocado. E aqui a gente viu, lá no ciclo Otto, que isso aqui me dá a unidade de pressão. Trabalho é o quê? Trabalho é dado em joules, dividido por metros cúbicos. Joule é o quê? Newton vezes metro, dividido por metro cúbico, vai me dar Newton por metro quadrado, que é igual ao Pascal. Se eu fizer isso em forma intensiva, também tenho a mesma coisa, né? Trabalho líquido pelo volume específico deslocado, vai me dar joules por quilograma, dividido por metros cúbicos por quilograma, o que também me dá joules por metro cúbico, que vai me dar também Pascal. Então a pressão efetiva média, por que é importante? Porque sabendo a pressão efetiva média e o volume deslocado, eu consigo calcular o trabalho líquido pela pressão efetiva média, vezes o volume deslocado. Vou colocar mais bonitinho aqui esse volume aqui, volume deslocado. Então é isso aí. Procedimento de solução de todo problema de ciclo. Faça o diagrama pressão-volume, temperatura e entropia. Importante fazer os diagramas para poder saber o que está acontecendo no ciclo. E, na verdade, você faz o diagrama, você consegue visualizar e diferenciar ele do ciclo Otto. E saber onde que eu vou poder usar as equações isentrópicas. Faça uma tabela dos estados. Listo todos os meus estados, calculo pressão, temperatura, volume. Confiro se o R está batendo aqui. Equação dos gases ideais, PV sobre T igual a R. Faça uma tabela dos processos. E aqui é importante. 1 a 2. Compressão adiabática, eu não tenho calor. Trabalho, é um trabalho que a gente viu que é a variação de energia interna, então é CV, T2 menos T1. Transferência de calor a pressão constante, a gente viu que vai ser a variação de entalpia, CP. Variação de entalpia vai ser CP, T3 menos T2. Só que eu também tenho um trabalho de expansão, que é menos P, V3 menos V2. Aqui é V3 menos V2. V3 sobre V2. Vamos corrigir aqui. V3 menos V2 é o trabalho de expansão, certo? 3 a 4 é aqui é o trabalho de expansão e aqui é o trabalho líquido, né? Porque aqui eu tenho um movimento do meu pistão. E aqui do 3 a 4 é a parte de trabalho útil efetivamente, mas esse trabalho também é soma aqui, né? Então, 3 a 4 eu tenho uma expansão adiabática, calor é zero, só que aqui também vai ser variação de energia interna. Então aqui, onde que eu vou calcular a entalpia? Só aqui no calor adicionado, certo? Mas eu não posso esquecer do trabalho aqui na coluna dos trabalhos aqui, senão vai dar errado. 3 a 4, então, calor zero, trabalho vai ser variação de energia interna, CV T4 menos T3. T4 menos T3. E, finalmente, a rejeição de calor a volume constante, portanto, eu não tenho trabalho. Calor vai ser CV, variação de energia interna, T1 menos T4. Aqui os calores adicionados são positivos, calor rejeitado vai ser negativo. O trabalho adicionado ao meu sistema é um trabalho positivo, onde que vai ser? Vai ser o trabalho de compressão, 1, 2. Esse trabalho realizado pelo meu sistema é um trabalho negativo, porque meu sistema está gastando energia para realizar. Então eu verifico depois se minha linha de calor líquido e trabalho líquido, eu tenho que, de forma geral, a primeira lei, quantidade de calor mais trabalho. Para um ciclo, é um processo cujo estado final é igual ao inicial, portanto a variação de energia no ciclo é zero, o que me dá que a somatória de calor para ciclo,
variação de energia é zero. Meu estado final é igual ao inicial. O que me dá que a somatória de calor tem que ser igual à somatória do trabalho. Então aqui o calor líquido com o trabalho líquido tem que ser igual, ou o calor e trabalho em módulo tem que ser iguais. Então é isso aqui, e aí aqui, calculado isso aqui, eu calculo o rendimento. Como é que eu vou calcular o rendimento? Bom, eu posso usar aquela fórmula em razão das compressões, ou usar o trabalho líquido em módulo dividido pelo calor da fonte quente. E o MAP vai ser o trabalho líquido pelo volume deslocado, certo? E aí a gente conclui a parte da teoria do ciclo diesel, e na próxima aula vamos fazer um exercício sobre isso aí.